irmãs. Hoje nós estamos aqui reunidos e nós teremos aqui um momento de reflexão um pouco diferente, na medida em que eu me dispus a conversar pessoalmente aqui com Adriano, que vai representar muitas pessoas que nos escrevem e que têm dúvidas sobre a situação que nós estamos vivendo hoje na igreja, no Brasil, no mundo inteiro. E nós vamos procurar explicar essas dúvidas à luz da doutrina da igreja. Então agradeço a Adriano por estar participando aqui conosco e seja bem-vindo a esse nosso canal, a esse nosso momento aqui de reflexão. E você fique à vontade para colocar aí as dúvidas e as dificuldades ou mesmo as observações que Vossa Caridade queira fazer sobre os temas que nós temos apresentado aí nas nossas conferências. Certo. Meu nome é Adriano, eu sou casado, moro em Anápolis e sou um leigo, né? Então a primeira pergunta que eu faço é, na verdade é uma colocação. A pessoa que ainda está na missa nova, que frequenta a missa nova, a renovação carismática, esses grupos, só que ela começa a perceber erros, falhas ali dentro, as lacunas, né? O que o padre diz não corresponde ao catecismo, não corresponde à doutrina da igreja. O que ela deve fazer? Qual o primeiro passo? Como eu rompo com essa barreira? Obrigado, Adriano, por essa pergunta. Veja bem o seguinte, a Igreja Católica, ela tem uma das características fundamentais da Igreja Verdadeira de Cristo, é a unidade. Então, quando nós falamos da Igreja Católica, nós sempre dizemos que ela é una, santa, católica e apostólica. Então, essas quatro marcas identificam a verdadeira Igreja. Então, não é simplesmente uma placa, não é simplesmente alguma coisa externa que me diz a Igreja verdadeira está ali. Mas são essas quatro marcas. E eu quero destacar, primeiramente, nessa pergunta, a marca, ou seja, a identidade da igreja de ser una. Por quê? Porque muitas pessoas não entendem o que significa essa unidade da igreja. Elas acham que a unidade significa você ser amigo, você estar junto e não falar mal dos outros. Nós somos todos amigos, ninguém fala mal um dos outros, então a igreja é una. Mas não é isso. A unidade da igreja é uma marca, é uma identificação que está baseada na única fé que a igreja anuncia. Então, na medida que a igreja católica verdadeira, ela tem um consenso na verdadeira fé, então ela é obrigada, esse organismo da igreja católica é obrigado, vamos dizer assim, a expulsar aqueles que não pregam a verdadeira doutrina. Então, quando a gente fala da verdadeira doutrina, a gente fala da doutrina ortodoxa. Então, hoje em dia você escuta falar de igrejas ortodoxas. Mas não significa que essas igrejas sejam verdadeiramente ortodoxas. Porque a ortodoxia da fé, que a gente diz, a verdadeira doutrina, ela só pode estar naquela única igreja que tem o carisma da infalibilidade. Ou seja, que tem uma característica que é dada por Deus, de que ela nunca vai ensinar nada fora da verdade. E isso é a infalibilidade da igreja e do Papa. Uma vez que a igreja verdadeira, ela é divina, e ela tem esse carisma da infalibilidade, então ela nos dá sempre a verdadeira fé. Ao nos dar a verdadeira fé, a igreja expulsa aqueles que não querem se converter a essa verdadeira fé. Então isso não é falta de caridade. Isso é preservação da fé e isso também é caridade para com as pessoas que estão precisando dessa verdade e que precisam que essa verdade venha aprovada pela Igreja Católica. Então, quando um padre, hoje em dia, vem e prega erros, heresias, teologia da libertação ou coisas que são contrárias à fé católica, então nós observamos esse fenômeno como mais um sinal
de que essa igreja não pode ser a igreja católica verdadeira. Por quê? Porque a igreja católica verdadeira, ela dá uma garantia para os fiéis de que onde eles entrarem, que estiver ali algum padre, algum diácono, ou alguém, alguma autoridade da igreja pregando, anunciando a doutrina, então a igreja garante que aquela doutrina vai estar conforme a verdadeira fé. E o fiel não precisa nem se preocupar de investigar ou de saber, mas será que esse padre prega a doutrina verdadeira, esse outro não prega, eu vou na outra paróquia? Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque os bispos já eram escolhidos entre aqueles que tinham uma fé pura. Na medida que eles exerciam com dignidade a sua função de bispos, a palavra bispo significa episcopo, quer dizer aquele que vigia, que ele fica por conta de ver se aquilo está tudo certo, se todas as paróquias estão pregando a verdadeira doutrina, então ele está ali vigilante. E esse bispo, por sua vez, está em comunhão com o Papa. O Papa, como tem o carisma da infalibilidade, ele garante a verdadeira doutrina e ele, por sua vez, vigia todos os bispos para saber se esses bispos estão de acordo com a verdadeira doutrina. Então quer dizer que a verdadeira Igreja Católica, que eu mesmo não conhecia, que muitas pessoas normalmente não conhecem nos tempos de hoje, essa verdadeira Igreja, ela tem a base na fé. E é isso que nós estamos querendo apresentar para as pessoas. É uma igreja que pode ter todas as questões secundárias, podem ter pessoas pecadoras que estão ali, mas ela nunca vai anunciar uma doutrina falsa. Então, isso significa o seguinte, que através dessa hierarquia que Jesus estabeleceu, tendo por cabeça o sucessor de Pedro e os bispos ligados com ele, unidos a ele, em sintonia com essa única fé, como diz a carta aos Efésios, há uma só fé e um só batismo, então ali você forma a unidade da igreja, em torno dessa fé. E os fiéis assistem a todas as missas ou a todas as pregações que estão marcadas pelo selo do catolicismo, ou seja, que estão autorizadas pelas autoridades legítimas ligadas ao Papa. Então esses fiéis têm a garantia de que vão sempre receber a boa doutrina. Então quer dizer que se hoje acontece esse fenômeno, que a pessoa vê grupos errados, ou vê doutrinas erradas, ou vê todas as situações acontecendo, é justamente mais um sinal de que ali está alguma coisa funcionando que não é o catolicismo. Então a unidade que se faz hoje, nessa nova igreja, é em torno de compromisso. Olha, eu te dou isso, você me aceita, você me reconhece. E assim todos nós estamos juntos, nós somos companheiros. Ninguém fala mal do outro, ninguém denuncia o outro. Vamos todos ser amiguinhos. Mas a verdadeira fé a gente não precisa não. Porque isso daí é coisa do passado, isso é coisa já muito ultrapassada. O que vale é você prega a sua maneira de ver, você, o outro ali, desde que nós estejamos todos assim amigos, de acordo, mesmo que nós tenhamos visões diferentes, tá vendo? Então essa conversa, uma conversa dura. A gente fala de língua da serpente, porque a língua da serpente ela parte em dois. Não é a verdade, aquela coisa reta, aquela coisa imutável. Não, é uma coisa que parte em dois e fala assim, ó, você pode dizer isso, eu posso dizer aquilo, mas nós estamos unidos na amizade. Que amizade é essa? Amizade em compromisso com realidades humanas e poderes desse mundo, isso não nos interessa. Nós temos que ter amizade uma vez que estamos convertidos e que amamos a Deus como a prioridade da nossa vida. A partir dali a gente constrói a verdadeira amizade, ou melhor dizendo, a verdadeira comunhão dentro da Igreja Católica. Então, esses valores são importantes e é a partir daí que a gente entende que toda a confusão das pessoas hoje em dia a respeito desse problema começa com essa questão de defender o valor da unidade, que é bonito, mas que não tem sentido nenhum
quando nós não estamos em torno da verdadeira fé. Eu gosto muito da questão da etimologia das palavras, né? Por exemplo, religião. O que significa religião? Religião vem do latim religere, que significa religar, né? Então, Cristo se encarna justamente para religar a ponte que foi quebrada, né? No Sim, pecado. entre o céu e a terra. Isso, para religar. Então, se todas as religiões são iguais, então, qual o sentido do religere de Cristo? Exatamente. E Cristo, você falou muito bem, que pelo mistério da encarnação, ele traz o céu para a terra. Sim. Então aqui é que começa o poder do catolicismo. O poder dos sacramentos e o poder mesmo dessa assistência divina que dá ao Papa a infalibilidade, ou seja, a capacidade de ensinar sempre a verdade. Então, essa visão é importante porque, de fato, nosso Senhor disse para Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Então, o Papa faz essa ponte. Por isso que ele é chamado de pontífice. Ora, se nós formos ver a carta aos Hebreus, vai dizer que Cristo é o único pontífice. Então, como que Cristo pode ser o único pontífice e o Papa ser chamado de pontífice? É exatamente por causa disso, porque tudo aquilo que nós fazemos em nome de Cristo, seja através dos ministérios ordenados, seja através daquilo que nós realizamos em todos os domínios, em todas as áreas da religião, está necessariamente feito em função da nossa fé no mistério da encarnação. Porque a encarnação deu eficácia para que os homens, seres humanos, representassem Cristo de tal forma que eles pudessem fazer aquilo em nome do próprio Cristo. Então, por isso que o Papa é também chamado vigário de Cristo, porque ele faz tudo aquilo na pessoa de Cristo. Então, não significa que nós estamos substituindo Jesus Cristo. Pelo contrário, nós estamos, pela ação do Espírito Santo, distribuindo a presença de Cristo em todos os lugares, através dos ministérios ordenados, e fazendo a eficácia do ensinamento de Cristo, que foi feito lá no tempo dos apóstolos, se realizar até o final dos tempos, na medida em que ele prometeu: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então, como que ele está conosco até o fim dos tempos? Através dessa presença sacramental ou também dessa presença ministerial. Então, quer dizer, ele está presente nos sacrários e ele também está presente na pessoa do sucessor de Pedro, que é o vigário de Cristo e que tem essa função de nos ensinar a verdade. Porque a religião, como eu disse, é baseada na fé. Então, a fé é o ponto de coexistência, né, de coesão entre o céu e a terra. E essa fé, ela tem também a estrutura da verdade com ela. Por que a gente diz que a fé tem a estrutura da verdade? Porque nós podemos constatar uma verdade visível. Então, posso dizer: olha, ali eu vejo uma árvore. Então, é verdade que nesse local existe uma árvore. Ninguém pode contestar isso. Eu não estou mentindo. Agora, eu não tenho como provar, do ponto de vista das coisas materiais, que existe o céu, ou que Deus é unitrino. Essas são verdades reveladas. Mas por que eu sei que elas são verdades? Porque Deus colocou o selo dele ali. Nós cremos em Deus. Como que eu creio em Deus? Na medida em que Deus se revela, Deus confirma aquela revelação com milagres, e Ele faz com que dentro do nosso coração exista também uma graça de aderir à verdade. De certa forma a gente reconhece: a verdade está aqui, eu vou aderir. Então, para as pessoas que têm a graça, isso é muito fácil. Você percebe: é a verdade. Pronto. Então, quando nós temos um ensinamento a propósito da fé, que essa é a função do Papa, ele nos ensina a verdade. Por quê? Porque ele tem uma assistência divina. Não é uma coisa humana. É uma coisa que vem de Cristo. Cristo prometeu para ele, dizendo: ó, Pedro, você tem essa função de confirmar os seus irmãos. Então, por isso, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça.
Então a fé de Pedro é que sustenta a fé da igreja. Se a fé de Pedro não desfalece, a igreja permanece com a fé. Então uma pessoa ali, outra ali, pode perder a fé, mas Pedro não perde. Se Pedro não perde, a gente fica em volta dele, mantendo a fé com ele. E é isso que cria, como eu disse, esse vínculo de unidade. Entendeu? Então, esses elementos são princípios fundamentais para nós entendermos a divindade da religião católica, que é a única capaz de fazer isso que o Vossa Caridade diz, de religar o que foi desligado pelo pecado original. E Deus tinha comunhão com os homens, ele podia fazer ali toda a realidade espiritual na vida deles, se eles estivessem em plena comunhão com ele, como estava no princípio. Mas o pecado original quebrou esse vínculo e nós ficamos, então, separados de Deus. De certa forma, nós rompemos essa amizade. Por isso que a gente tem que batizar uma criança, que apesar de ela não ter um pecado pessoal ali, ela traz esse pecado original, que não é outra coisa senão isso. É essa barreira, né, que nós temos entre nós e Deus. Então, através do batismo, nós derrubamos essa barreira e nós ligamos de novo a pessoa a esse Deus que nos criou. E Ele nos recebe como filhos adotivos para nós participarmos da vida de plena comunhão com Ele. Mas isso não é possível se eu não tenho o coração aberto para aderir ao que Deus revela. Então é importante a gente entender isso, que a fé vem pelos ouvidos, como diz a Escritura. Por que vem pelos ouvidos? Porque quando eu escuto a fé, eu faço um discernimento daquilo dentro do meu coração, e é lá na sede da minha vontade que eu tenho que dizer, eu aceito essa palavra e eu quero estar de acordo com aquilo que Deus está revelando. Sim. Tem a adesão, né, das ações. Sim, exatamente. Então a pessoa saiu da missa nova, chegou na missa tridentina. Só que o rito, tudo é muito diferente, o canto gregoriano, o rito, todo aquele esplendor da igreja que eu não via lá. Só que também o discurso do padre muda muito pouco. E agora é mais complicado, né? Como que eu tomo essa questão de eu continuo ali, esse rito é válido, não é válido, o padre está falando coisas que não tem nada a ver, continuam assim, em contradição com a doutrina da igreja. Por exemplo, ele não faz mais as denúncias, ele não mostra onde é que está o erro, ele fala somente de adquirir virtudes ou de paz e bem, paz e amor. Esse é um problema também, porque, como Vossa Caridade observou muito bem, que agora se tornou cada vez mais complicado, justamente porque os padres que são autorizados para celebrar as missas tridentinas, eles têm que se conformar a esse documento de Francisco, que a gente conhece como Desiderium Desiderável, né, que ele coloca justamente ali as palavras de Jesus, né, dizendo que ele desejou ardentemente, mas ele desejou ardentemente no sentido de que a Eucaristia fosse realmente um sinal eficaz, um instrumento eficaz para levar a redenção às pessoas. Então foi isso que Jesus desejou ardentemente. Então quer dizer, a missa é o sacrifício do Calvário que chega na vida das pessoas. E é pelo sacrifício do Calvário que nós recebemos todas as graças, todos os bens que Cristo trouxe para nós. Porque tudo vem pelo sangue dele derramado na cruz. Então essa é a lógica. Mas aí, como Vossa Caridade observou muito bem, a pessoa, reconhecendo os problemas da missa nova, ela procura a missa tradicional, que a gente pode chamar também de missa católica. Porque a missa nova não é católica na medida em que ela não tem os elementos fundamentais que o catolicismo definiu para que ela seja uma missa válida e que ela expresse a fé católica sobre o mistério da Eucaristia. Então, só explicando um pouquinho mais sobre isso, a gente pode dizer o seguinte, que na própria definição de missa, do missal de Paulo VI, ali não se encontram os elementos necessários para você
dizer que aquilo ali é realmente uma missa como a Igreja Católica sempre concebeu. Ao contrário disso, eles falam de banquete, eles falam de uma ação presidida por um sacerdote, mas que é celebrada junto com os fiéis. Isso também não é o conceito correto da fé sobre a missa. Então quer dizer que uma vez que eles alteraram o rito, eles alteraram também a doutrina, e a missa nova ela expressa essa nova doutrina, por isso que a gente fala lex credente, lex orandi, a relação entre uma coisa e outra. A lei da fé, ela se expressa na lei que é colocada na oração, na liturgia. Então, como não corresponde mais, essa nova igreja não corresponde mais à Igreja Católica, então é claro que eles tinham que fazer uma nova missa para expressar essa nova fé. E essa nova missa, ela tem todos os elementos que foram introduzidos no protestantismo, principalmente no ramo anglicano. Porque o ramo anglicano é uma parte do protestantismo que continua assumindo certas aparências de catolicismo. Então, os paramentos, a forma ali, os cantos e tal, dão para as pessoas a impressão de que você continua no catolicismo, você simplesmente tornou a missa mais fácil, tornou a missa mais compreensível, porque você lê as leituras e tudo em vernáculo e tal. Então, isso aí dá para as pessoas uma sensação de que foi simplesmente uma reforma do ponto de vista de tornar a missa mais acessível. Mas não é verdade. A missa poderia, de fato, ter se tornado mais acessível sem perder os elementos fundamentais que caracterizam a missa católica. Então, ao fazer isso, eles romperam com a tradição litúrgica da igreja e eles criaram uma nova missa protestante e, portanto, inválida. Se a pessoa já saiu disso e procurou a missa tridentina, já foi um grande passo. Mas, infelizmente, nós temos muito poucos sacerdotes verdadeiramente católicos e a grande parte dos padres que hoje celebram as missas tridentinas, eles estão ainda, de certa forma, atrelados a essa estrutura. A mesma estrutura que diz que a missa nova é a única expressão litúrgica da Igreja Romana. Então, quer dizer, eles estão traindo a si mesmos, esses padres, por quê? Porque eles aceitam um Papa, entre aspas, que diz que a missa de Paulo VI, que ele chama de São Paulo VI, é a única verdadeira expressão litúrgica da Igreja Romana. Então, isso é inaceitável. Quer dizer, como que você pode dizer, ah não, eu celebro a missa tridentina, então ele diz, eu celebro somente a missa tridentina. Mas esse homem, que é Papa, segundo ele, diz que essa missa não é missa da Igreja Católica. É simplesmente uma coisa antiga, estranha, que a gente deixa celebrar com certas restrições. É um rito extraordinário, né? Exatamente. E aí que vem cada vez mais restrições, por isso que Vossa Caridade diz ali, que eu concordo plenamente, que esses padres vão então trocar aquela pregação de denúncia que havia no começo, claro, porque todos esses grupos denunciavam, eles se davam conta que alguma coisa estava errada e denunciavam. Tanto a Fraternidade de São Pudécio, como todos os outros grupos que saíram dela, e que formaram aqueles grupos que a gente chama Ecclesia Dei, companhia e tal. Então eles vão denunciar, vão dizer, não, não pode a missa nova, não pode isso, onde já se viu, o Vaticano II está errado. Tudo isso vai sendo silenciado aos poucos, porque eles vão fazendo compromisso. Então eles recebem poder e dinheiro para poder ficar cada vez mais silenciosos. E na medida que eles vão silenciando esses aspectos polêmicos, eles vão trocando a pregação da doutrina por uma pregação moral. Foi exatamente o que aconteceu na Revolução. Quando Napoleão escolheu os bispos da França para poder reformular aquela igreja em vista da Revolução, e o Papa foi obrigado a assinar essa concordata, porque ele estava ali como refém, né, do Napoleão. Então Napoleão, ele escolheu os padres que ele quis, e ele deu essa orientação para os padres, olha, vocês esqueçam a doutrina e preguem a moral. Porque a moral não incomoda a revolução. A moral não nos impede de fazer uma religião não ashida. Então você pode pregar sobre as virtudes, sobre os mandamentos,
sobre essas coisas, porque isso daí atrai as pessoas se sentem bem servidas na religião. Olha, ele está ensinando como que a gente tem que se comportar, está ensinando como que deve ser a família, está ensinando sobre a modéstia. Esse é um ótimo padre, mas ele não ensina a fé. E se ensina a fé, é aquela coisa bem básica da Trindade, dos dogmas mais importantes e pronto. Esquece todo o resto, porque nós não podemos falar daqueles elementos fundamentais que incomodam e que vão bater de frente com esse processo revolucionário. Entendeu? Então, quer dizer, são padres acordistas, que a gente diz, né? Porque ao invés de eles lutarem pela verdadeira igreja e de serem fiéis a Cristo até o fim, eles se deixam vender pela revolução. E ao se venderem, eles também corrompem os fiéis, porque celebram uma missa muito bonita, uma missa de acordo com tudo aquilo que a igreja deixou nas rubricas, na disciplina a respeito do mistério da Eucaristia, né? Mas eles não são capazes de mostrar aqueles erros e aqueles danos que estão ocorrendo nessa nova igreja que está autorizando essa nova missa e todos esses novos erros que eles estão fazendo aí. Sim. Então, diante disso, o que o fiel tem que fazer? Por exemplo, o pessoal tem muito medo e tem aquele receio, eu não tenho doutrina, eu não tenho conhecimento forte como o padre tem, eu não fiz teologia, então não posso debater com ele. Porque é justamente o contrário. Eu penso que você tendo um mínimo de conhecimento sobre a doutrina da igreja, você tem muito mais argumentos que ele. Na verdade, eu penso que o fiel, ele não está ali necessariamente para debater com o padre, mas ele está ali também para ajudar o padre a chegar naquele discernimento correto sobre a situação. Então eu tenho esperança que cada vez mais nós vamos ter padres refratários verdadeiros, católicos verdadeiros, que vão dar os sacramentos para os fiéis. Agora, se as pessoas pensam assim, não, eu não posso ficar sem a missa, então mesmo que esse padre esteja fazendo acordos, esteja reconhecendo Francisco como Papa, eu vou frequentar a missa dele, porque é uma missa tridentina, é uma missa boa, e esse padre aí, ele é correto, então tá bom, não tem que exigir muita coisa, porque é importante a gente ter os sacramentos, a gente manter a nossa vida. Então, essa pessoa, ela não só faz um impedimento na vida desse padre, para a conversão dele, mas ela também bloqueia a sua própria vida espiritual e bloqueia a Igreja Católica. Por quê? Porque ela está identificando a Igreja Católica numa estrutura que é anticatólica. E o pior, a maioria dessas pessoas sabe que essa estrutura é anticatólica. E eles ainda dizem, olha, eu não sou de acordo com Francisco, eu sei que essa igreja não está boa, ela é anticatólica, o Vaticano II não deu certo, mas eu vou porque eu preciso dos sacramentos, porque eu preciso dessas pessoas. Esse raciocínio é falso, ele não é o raciocínio correto, porque a pessoa não entende os princípios. Como eu estou dizendo, pelos princípios da religião, nós temos que nos apegar à primeira fé. Se eu tenho a fé, aí eu procuro somente os lugares que expressam a fé católica. E é melhor eu ficar sem os sacramentos do que eu estar no lugar que não está correspondendo à verdadeira fé católica. E por que esse lugar não está correspondendo à fé católica? Por quê? Por uma razão muito simples. Porque nós não podemos dizer que somos católicos e ao mesmo tempo aceitar um Papa herético. Isso não corresponde ao catolicismo. O catolicismo ensina claramente, olha, a igreja é infalível, o Papa é infalível. Ele pode errar como doutor privado? Talvez. Ele pode errar nas suas ações, fazendo alguma coisa assim e tal, que não foi do agrado de Deus? Talvez. Mas errar no ensinamento, fazer uma encíclica claramente ali, contrária ao que a igreja ensina, jamais. E mesmo o Vaticano II, ele diz, não, o Vaticano II não é um concílio assim, dogmático e tal, ele é um concílio pastoral. Então a gente nem tem que olhar para ele. Como assim? É um concílio, imagina quanto que a igreja faz um concílio que não tem que ser seguido e que não tem que ser observado. Um concílio impõe-se por si mesmo. Então isso é uma mentira, isso é uma enganação. Tudo isso foi bem formulado, foi bem pensado para levar as pessoas, porque o objetivo deles é o seguinte, olha, nós vamos fazer uma nova igreja
Mas nós não podemos perder fiéis, nós não podemos perder dinheiro. Então, nós temos que levar tudo muito discretamente e muito disfarçadamente. E é assim que eles trabalham até hoje. Apesar de que Francisco já avançou muito mais, eles continuam tendo umas aparências de catolicismo que enganam as pessoas até hoje. Então, é muito perigoso isso. Quando Vossa Caridade me pergunta o que um fiel deve fazer, eu respondo: um fiel deve ser fiel. E ser fiel é manter a fé. Se ele mantém a fé católica verdadeira, ele não tem obrigação de discutir com o padre. Ele só tem obrigação de mostrar para o padre a ausência dele. E o padre vai se preocupar com a ausência dele. E quando o padre vier pedir, por que você não foi mais nas nossas missas? Ora, padre, porque eu decidi que eu vou permanecer católico. Não frequento a igreja de Francisco, não frequento o Vaticano II, assim como eu decidi, por exemplo, não frequentar a Missa Nova, que é uma coisa razoável, ela tem que acompanhar o conjunto. Não adianta eu fazer o self-service, né? Falar, não, Missa Nova eu não aceito. Teologia da Libertação não aceito. Mas Francisco, tudo bem, sou obrigado a engolir. Vaticano II eu pego alguma coisinha. Né? Então faz o self-service ali e cada um vai servir na sua religião. Cada um faz o seu pratinho, né? Então fica bonito, né? Cada um vai comendo a sua comidinha. Não é assim, não. A gente come toda a comida que a igreja põe na mesa para nós. E a igreja pôs na mesa para nós. A verdadeira comida, o verdadeiro alimento salutar, sem veneno, até 1958. Ponto final. A partir do momento que entrou ali o impostor João 23, a partir desse momento tem ali a mesma comidinha de sempre na mesa, mas tem um outro ali do lado que é um veneno. E tem mais outra ali também que você vai comer e vai passar mal. E assim por diante. Então não adianta ficar selecionando. Não é mais a igreja, não está mais com Cristo, então vamos passar esse tempo de apostasia sofrendo as consequências. Agora, o que é bonito perceber é o seguinte, que quando esses fiéis fazem esse verdadeiro testemunho, os padres também vão se converter. Então, recentemente agora, o padre Leonardo, lá do Rio de Janeiro, amigo nosso, ele decidiu mesmo, eu vou me tornar um padre refratário. Deixou a paróquia, deixou tudo, deixou a diocese, falou para o bispo, estou indo embora, e ele teve essa coragem. Ele já tinha experimentado IBP, já tinha experimentado fraternidade, ele viu que toda essa gente fica sempre na mesma conversinha, e no final das contas, põe lá a fotinha do falso papa na sacristia. Então isso não resolve. Enquanto a gente não tem a consciência de que papa é uma coisa diferente do que eles estão apresentando para nós, a gente não restaura a igreja católica. É a mesma coisa que você restaurar uma casa que já está toda contaminada e está toda ameaçada na sua estrutura. Não adianta você querer ficar a vida inteira tentando restaurar essa casa. Porque essa casa já está ameaçada de cair, já está em ruínas. Vale mais a pena a gente ver o terreno ao lado, né? Pegar os mesmos fundamentos, a mesma planta e fazer de novo a casa. Fala, abandona isso aqui, faz a outra estrutura. Por quê? Porque o que dá a igreja católica não é aquele prédio ali, aquela estrutura que foi construída, mas é a planta, ou seja, o fundamento, toda a estrutura que foi dada por Deus. Então, tem a planta aqui, tem aqui como fazer os fundamentos, tem o terreno, faço de novo. Por mais que abalem, né, a estrutura, isso aí ele não consegue. Percebe? Exatamente. Então, o que quer dizer aquela palavra de Jesus? As portas do inferno não vão prevalecer. Essa palavra é fundamental. Essa palavra nos indica que a igreja católica verdadeira, ela não vai acabar. Ela não vai acabar. E ela nunca vai estar contaminada com heresia. Então, quando você tem ali uma estrutura contaminada com heresia, então você tem que concluir o seguinte, que aquela estrutura ali não corresponde à igreja católica. Por quê? Porque as portas do inferno prevaleceram ali. Então, foi isso que eu vi quando Francisco adorou a Pachamama lá no Jardim do Vaticano. Até esse momento eu falava assim, não, vamos tentar, é um papa, mas é um papa que não está indo bem, ele tem que rezar pela conversão dele, tem alguma coisa errada, desde o concílio tem problemas, tem gente infiltrada. Então a gente vai tentando entender. Agora, quando eu vi ele sentado, concordando, consentindo com a adoração de um ídolo dentro dos jardins do Vaticano, eu falei assim, bom, não tem mais nada que esperar. Se a pessoa vê isso e não entende mais, sinal que a pessoa está completamente cega. Então que Deus me livre dessa cegueira. Agora eu percebi que as portas do inferno prevaleceram sobre essa igreja, então isso é um sinal
que essa igreja não é a igreja católica. Então eu vou procurar agora encontrar essa igreja católica que não está ali naquela estrutura. Aí a pessoa pergunta, né, como perguntaram para nós ontem, onde está a igreja católica? A igreja católica está onde está a fé. Se você guarda a fé católica integral, ou pelo menos, mesmo que você não conheça tudo, mas você tem a intenção de acreditar em tudo que a igreja católica sempre ensinou, você é também uma célula para representar essa igreja católica visível, que é feita de pedras vivas. E essas pedras vivas é que se juntam depois e que constroem de novo as igrejas, que constroem de novo os templos. Isso aí é uma questão de tempo. Mas nós não podemos perder as pedras vivas. Essas pedras vivas são as pessoas que têm a fé. E esses sacramentos que são dados aí nessa igreja, tanto nova quanto nos padres tridentinos que rezam missa tridentina, é válido, não é? São lícitos ou não? O que o pai de família leva suas crianças para batizar, vai se confessar ou não? Então veja bem, é interessante, ontem nós conversávamos também com algumas pessoas sobre isso e nós citamos o caso do Japão, que ficou 200 anos sem padre, né? Então a gente tem que perceber assim, olha, o sacramento do batismo, que é o fundamental, você pode receber até de um pagão. Então se você está morrendo ali, tem um pagão passando na rua e tem um rego d'água ali do lado, você diz aqui, ó, tem água aqui, você pode jogar na minha cabeça 3 vezes falando a fórmula do batismo e você fica batizado. Imagina? Então quer dizer que Deus, ele sabendo disso, ele fez o seguinte, ó, o batismo, que é fundamental para você se salvar, você consegue de uma forma ou de outra. Então se a pessoa não tem um padre tradicional, procure qualquer paróquia e batize. Por quê? Porque a pessoa precisa receber o batismo. E o batismo é sempre válido, desde que ele faça o básico ali. De jogar água, de falar a fórmula correta e tal. Pronto, independente dele ser padre ou não ser padre, de ser uma igreja falsa, o importante é ter essa fórmula e ter essa base. É isso que a gente sempre explica para as pessoas. O casamento também acaba sendo válido, por quê? Porque o casamento é um sacramento feito com os noivos. Os noivos são os ministros. Então pouco importa se ele é padre ou se não é padre, o que importa é que os noivos, como ministros desse sacramento, estejam ali, se dando um para o outro, em comunhão, como a igreja pede, ou seja, com a intenção de ter filhos, de educar os filhos na fé e de viverem a vida inteira em fidelidade. Pronto, tem essa intenção? Fez ali esse momento com testemunhas e tal? É válido. Então, com isso, a pessoa mantém esses sacramentos fundamentais, que é o sacramento do matrimônio, para formar as famílias, e o sacramento do batismo, para que as pessoas sejam introduzidas na igreja. Agora, depois que você tem isso, aí você vai ver se você tem condição ou não de ter outros sacramentos. Por quê? Porque se você não tiver, você faça, por exemplo, um ato de contrição perfeita, caso você esteja arrependido diante de Deus e você não tenha um sacerdote válido e lícito para te dar a confissão. Porque no que diz respeito ao sacramento da confissão, a gente tem que perceber que a confissão não depende somente de um padre válido, mas depende também de um sacerdote que tenha jurisdição para te confessar no lugar. E da onde vem a jurisdição? A jurisdição vem do Papa. E quando a sede está vacante, como nossos tempos agora, da onde vem a jurisdição, se nós não temos um Papa? A jurisdição vem da fé daquele ministro que tem a intenção de estar ligado à sé apostólica e a intenção de obedecer ao Papa, desde que a igreja tenha um Papa verdadeiro. Então essa intenção dá para ele uma jurisdição verdadeira, de suplência, até que a situação seja resolvida. Agora, se esse padre está ligado a um falso Papa, consciente dessa situação, importante dizer isso, e ao mesmo tempo ele quer dar confissões, dar absolvição para os fiéis, essas confissões são inválidas, mesmo que ele seja validamente ordenado, como é o caso dos padres da fraternidade. Por quê? Porque a validade da ordenação não é suficiente para dar o perdão dos pecados, nesse caso da confissão. Então é o sacramento mais difícil para nós termos a validade dele. Porque você precisa do ministro válido, mas você precisa também dessa jurisdição. E a igreja só supre essa jurisdição
no caso da pessoa não ter consciência. Então, o fiel não tem consciência, o padre não tem consciência, tudo bem, os pecados estão perdoados. Agora, quando a pessoa entrou nessa consciência e mesmo assim ele leva para frente aquela mentira, então ele começa a administrar sacramentos inválidos. E as pessoas também que têm consciência fazem essas confissões de forma sacrílega e inválida. Por quê? Porque ele procura uma igreja falsa para pedir o perdão dos pecados, sendo que somente a igreja católica verdadeira pode te dar o perdão dos pecados. É isso que Cristo fez na Terra. Entendeu? Então, é melhor que um pai de família, como você, por exemplo, fique sem o sacramento, ou seja, sem a missa e sem a confissão, do que recorrer a um padre que não seja verdadeiramente católico. E um padre verdadeiramente católico significa não somente ser sede-vacantista, tem mais essa. Por quê? Porque uma coisa é fácil, reconhecer que Francisco não é papa. Agora, será que ele está se conformando a tudo aquilo que a igreja ensinou e tudo aquilo que a igreja pede para ele? Então tem mais esse detalhe, porque aí é claro que no mundo sede-vacantista vai existir também muita coisa ali atrapalhada, porque não tem uma autoridade que regule, e a partir dali as pessoas vão se sentir donos de si mesmos para criar as suas próprias seitas. E isso também é perigoso, porque no espírito sectário a pessoa também começa a fazer coisas que vão cada vez mais se afastar da intenção e do sentido da Igreja Católica. Entendeu? Sim, como que fica os pais, como que eu posso formar as minhas crianças sem ter a igreja, sem ir domingo à missa, sem ter um local, uma referência, um padre que ande de batina, uma freira que ande vestida? Sim. Isso realmente é muito importante. Por isso que, primeiramente, o mais correto, nesse caso, é que esse pai de família, que tem essa responsabilidade de dar isso para a sua família, que ele procure locais onde ele encontra esses sacramentos válidos e lícitos, como a gente tem explicado. Agora, se isso não é possível, ou seja, se existe uma dificuldade realmente grande por conta de emprego, por conta de outras dificuldades inúmeras, então a pessoa tem que fazer o seguinte, tem que buscar a santificação do domingo. E, ao santificar o domingo, o pai de família faz ali o papel, né, como que substituindo a falta do sacerdote, para mostrar para os seus filhos, mas isso é importante que seja feito pelo pai de família, não simplesmente pela mãe, né, porque o pai de família é também uma figura que representa Cristo dentro da sua casa. Então essa é a função, importantíssima, de você liderar essa oração, entendeu? Na presença de Deus, seja numa capela ou na própria casa, onde a pessoa se coloca diante de um oratório, santifica os domingos, santifica os dias de festa, reza o rosário, reza orações, e isso não somente no momento de suprir a falta de uma missa, mas também nas refeições, né? Ou então dando uma catequese todos os dias, explicando alguma coisa da palavra de Deus, ou mesmo lendo leituras espirituais para os filhos, né? No fim da tarde, por exemplo. Isso aí são coisas fundamentais. E é a partir daí que a gente mantém a religião. Então, hoje em dia, pela falta dos padres, é muito mais importante que o pai de família assuma a sua missão de ser pontífice, de certa forma, ali dentro da sua própria casa, em união com a Igreja Católica verdadeira. E isso também é importante mostrar para os filhos. E tem pessoa que fala assim, não, eu sei de todos esses problemas, eu quero levar meus filhos para a missa, para eles conhecerem o que é uma missa, para eles conhecerem o que é um rito, serem criados naquele ambiente ali. Isso é falso. É muito melhor mostrar a verdade para os seus filhos. Meus filhos, eu não participo ali, porque aqueles ali não estão em comunhão com a Igreja Católica. E quem sabe, uma vez por ano, por exemplo, essa família faz uma viagem, se desloca até onde existe um padre refratário que celebra ali a Eucaristia, e eles vão comungar, vão receber a confissão e tudo mais. Né? Então é por isso que a gente tem que valorizar os poucos padres refratários que nós temos aqui, por exemplo, no Brasil. Como, por exemplo, outro dia eu me encontrei com o padre Ernesto Cardoso, eu considero um exemplo, porque ele já idoso, vai com o carro dele e se desloca em diversas cidades, principalmente no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais e outros lugares também, levando os sacramentos válidos e lícitos, porque ele está unido a essa intenção de estar com a Sé Apostólica, de estar com o verdadeiro Papa,
quando isso acontecer. Então, esses verdadeiros padres refratários, eles estão ali fazendo o trabalho deles. E o exemplo deles vai converter outros padres, para que eles também façam isso, e que eles sejam reordenados sob condição, caso eles precisem. E nesse caso, nós vamos ter de novo uma igreja cada vez mais organizada, até que venha a autoridade para poder dar a unidade de novo para a igreja. Então quer dizer que isso é um processo. Nós temos que acreditar. Não pode ficar assim, tudo está perdido. Não, tem que ter esperança. Deus ele nos deixa nessa situação justamente para ver como que nós vamos ser fiéis até o fim, até que as coisas sejam reorganizadas, entendeu? Então é esse processo que a gente deve fazer, o processo de verdadeira conversão em busca da verdadeira igreja. E se as pessoas fazem isso, se isso acontece a partir dos fiéis, a gente tem esperança que aos poucos os padres vão aderir também a esse movimento que vai ser universal em toda a parte da Terra. E é a partir do momento que houver uma consciência, um consenso desse movimento em busca do verdadeiro catolicismo em toda a parte da Terra, que nós vamos conseguir ter um verdadeiro Papa novamente. Sim. O pessoal tem muita dificuldade de chegar na questão do sede-vacantismo, né? Um receio, assim, uma teoria, uma doutrina, uma heresia, o que é isso? Só que um modo muito fácil que eu percebi, assim, para mim mesmo eu pego um silogismo na lógica, ali ele tem uma premissa maior, por exemplo, todo homem morre. A premissa menor é Sócrates é mortal, logo Sócrates morre. Da mesma forma na doutrina. Sócrates é homem. Isso. E aí eu pego na doutrina da igreja e coloco a premissa maior. O que é a premissa maior? A doutrina da igreja. A premissa menor, as ações desses padres, do Francisco, não correspondem. Aí logo a conclusão, não correspondem. Isso. Eles não são católicos, ou então a conclusão, eles não podem ser verdadeiras autoridades do catolicismo. Né? É como o Papa Leão XIII dizia, que ninguém pode ser cabeça se não pertence ao corpo. Então primeiro tem que ter pertencer ao corpo, expressando a verdadeira fé. Depois ele se torna cabeça. Então aqui vale um esclarecimento também. Nós não defendemos sede-vacantismo. Sede-vacantismo dá a impressão que nós vamos defender que a sede vai ficar vacante eternamente. Então esse nome é muito perigoso. Não é isso. Nós defendemos simplesmente a fé católica. Se nós defendemos a fé católica, ou seja, o catolicismo verdadeiro, nós temos que ser coerentes. O catolicismo verdadeiro nos pede um Papa. Então nós temos que lutar para ter um Papa. Mas nós não podemos ter simplesmente alguém ali vestido de Papa. Temos que ter um Papa verdadeiro. E o que caracteriza um Papa verdadeiro? Ele tem que ser bonito, ele tem que ser feio, ele tem que ser inteligente, ou ele tem que ser de tal característica? Não. Ele simplesmente tem que ser uma pessoa que tem a fé. E se ele for reconhecido como Papa, tendo a fé, ele vai ter necessariamente a assistência divina. O problema é que todas essas pessoas, a partir de João 23, eles já foram eleitos com a intenção de fazer a nova igreja. Isso aí ficou bem evidente. Então, o que as pessoas não entendem é que não é um conclave válido que faz um Papa válido. Isso é que é interessante. E eu mesmo não percebia isso. Tem gente que fala, não, mas o conclave que elegeu Bento foi válido. Então, Bento é Papa. Ou então os outros também são Papa. O Francisco talvez não seja, mas os outros são... Não, não é. Não é assim que a gente pensa. O conclave torna uma pessoa eleita, mas não faz ele Papa. O que faz ele Papa, ou seja, ele ter acesso ao pontificado, que é uma estrutura de graça que Deus deu para a igreja, é a fé dele. Da mesma forma como Pedro. Primeiro Pedro confessou a fé, falou, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou, então agora você vai ter acesso ao pontificado. Tu és Pedro. E disse no plural. E disse no futuro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No futuro, como quem dizendo, ó Pedro, enquanto eu estou na terra, eu sou a luz do mundo. Mas quando eu subir para o céu, você vai assumir esse pontificado. Então quer dizer que Pedro já estava eleito e não era Papa. E tinha fé. O que faltava para ele assumir o pontificado? Faltava Cristo subir para o céu. Agora, se o João 23, por exemplo, fosse eleito
e ele tivesse a fé verdadeira, se tornaria um Papa verdadeiro. Porque ele teria as condições, ó, ele era bispo, ele tinha fé e era homem. Então, uma vez eleito, ele se torna Papa, basta ele querer. Mas como faltou uma dessas condições, ou seja, faltou a fé, ele não se tornou Papa. Então, a partir do momento que ele não se tornou Papa, ele foi fortalecendo a falsa igreja que ele estava montando. E aí colocou no 23º dia do seu falso pontificado, ele colocou Montini, que era um homem pior do que ele, como cardeal, para preparar o futuro conclave, que elegeria Montini como o segundo falso Papa do grande período de apostasia. E assim foi que seguiu-se, todos esses, um atrás do outro, João Paulo II disfarçando muito bem, mas sempre comprometido com as mentiras do Vaticano II. A mesma coisa Bento XVI. Até que chega Francisco, todo mundo se escandaliza com as coisas que ele faz. Porque o Bento XVI não faria uma Pachamama, mas todos eles introduziram Francisco. Então não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, como costuma se dizer aí, né? E dizer, não, o problema é Francisco. Não, o problema não é Francisco. O problema é a nova igreja do Vaticano II, criada por João XXIII. Essa nova igreja produz Francisco e produz coisas piores. E vai continuar cada vez pior. Então, Adriano, nós temos que ter essa responsabilidade diante de Deus de procurar fazer as coisas segundo aquilo que Deus nos pede. Porque a restauração da igreja só será possível quando nós estivermos conscientes do valor da Igreja Católica e do valor do papado, ou seja, dessa instituição fundamental que sustenta a nossa fé. Então as pessoas devem deixar de lado essa religião consumista e individualista, que tem uma mentalidade protestante, e procurar o conjunto, procurar o essencial, procurar o objetivo principal que nos leva até a vontade de Deus, que é justamente a nossa salvação através da verdadeira igreja. Sim. Eu agradeço ao senhor, Tiago, e tanto pelo vosso zelo, como nossa caridade, né, pelas almas. E estarei rezando pelo seu sacerdócio, pelo seu ministério, pela sua vocação. Amém. Obrigado. Conto com as orações suas e de todas as pessoas que nos acompanham. E agradeço também por esse momento de partilha e pelas suas perguntas, que eu acredito que ajudaram a elucidar também as dúvidas de muitas outras pessoas. Então, que Deus esteja conosco sempre e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de nós, permaneça para sempre. Amém.